Max, quer falar um pouquinho dessa operação? Acho que já que falamos aí de China e Coreia do Norte, podemos falar desse evento Vamos. que vai ter em Pequim, né? O governo chinês anunciou que o ditador russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, eles vão participar das celebrações pelos 80 anos da vitória da China sobre o Japão, na guerra que a China chama de Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa. Essa informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Então, é um desfile, um grande desfile militar promovido pelo ditador Xi Jinping. É um bocado de ditador, né? A Associação Mundial dos Ditadores. Será na próxima quarta-feira, já na semana que vem, em Pequim. O Celso Amorim, falando em ditadores, o Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do Lula, foi convidado, ainda não confirmou presença, mas não me surpreenderia se ele fosse a Pequim participar dessa grande festa de ditadores, porque o Lula, a gente lembra, já esteve recentemente, em maio, né? Já esteve em maio lá em Moscou, acompanhando o desfile militar do Putin, vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e tal, e estava lá ao lado de um monte de tirano, de autocrata, de ditador, estava ali com a turma dele, né? E então, além do Kim Jong-un e do Putin, representantes de outros 25 países anunciaram que estarão por lá. Vamos lá, Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, Dias-Canel, ditador de Cuba. Só gente boa. O presidente da Sérvia, o primeiro-ministro da Malásia, da Indonésia, do Paquistão, o presidente do Azerbaijão, primeiro-ministro da Armênia, só gente boa. E o Tolan, que é ex-presidente do Vietnã, e aquele, de novo, Marcos, aquele Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia. Falei outro dia num boletim da noite, assistimos lá no CIPEC de Washington ao discurso desse Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, inclusive estava ali na área reservada, depois que ele fez o discurso, na área reservada para chefes de Estado, chefes de governo, onde estava inclusive Eduardo Bolsonaro, ainda que não seja chefe de Estado, chefe de governo. Esse Robert Fico fez um discurso de conservador, assim, mas do início ao fim, vai aplaudir de pé. E caramba, quem é esse cara, bicho? Ele foi à festa na Rússia e agora vai para a festa de Pequim. Flexível. É um conservador. Um ditador flex. Conservador dos bons esse, hein, mano? Não é conservador, né? Não é coisa nenhuma, né? Esse daí ele tem... Gente, existe um aparato que a KGB fazia muito bem e continua fazendo, só que agora ela mudou de nome, mas é a mesma coisa, né? E o Partido Comunista Chinês, ele aprendeu a fazer isso também de maneira excelente, que é o quê? Você escolhe pessoas, tá? E aí você cria espectros artificiais. Então você vai ter cooptado no seu bolso, né? Que você tá lá pagando, o cara só fala aquilo que você permite. Desde o cara do PSOL, tá? Até o cara do Centrão e até o cara da direita. Óbvio que esse cara não é de direita, mas ele vai se passar como se fosse de direita. Como que ele faz isso? Só tem discurso. É o cara que só tem discurso. Ou seja, ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre princípio da vida, né? Direito à vida. Ele vai falar de livre mercado, ele vai falar do sistema financeiro, a liberdade do sistema financeiro, a autonomia do Banco Central. Ou seja, todo o discurso da direita esse cara vai falar. Mas se você olhar as ações desse cara, principalmente se ele for um político, ele vai votar contra tudo isso que ele tá falando. Mas você vai falar, como é que pode? Esse cara é maluco? Não, ele não é maluco. Ele tá fazendo exatamente o que ele deveria fazer. Confundir, ele joga confusão. Às vezes ele até vota a favor de alguma coisa, porque ele sabe que vai ser uma pauta, um PE, um projeto de lei ou algo que não vai dar em nada, né? Que no fundo não vai mudar nada, sabe? Porque tem isso também. Tem coisas que são iscas, né? São pautas que às vezes a esquerda deixa passar e sabe que é de interesse para a direita, para distrair a direita de uma outra pauta muito mais importante que eles querem jogar junto, né? E aí a direita fica preocupada com uma coisa e a outra coisa passa. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? A geopolítica e esse embate da esquerda, principalmente do eixo russo-chinês, é muito mais complexo do que o que a gente pensa na primeira vista. Ou seja, quando a gente estava lá no CIPEC, você viu o discurso desse Fico, era perfeito. Perfeito, gente. Assinaria embaixo de tudo que ele falou. Meses depois, e assim, pouquíssimos meses depois, né? Que o CIPEC foi em fevereiro. Em maio teve aquele
aquele negócio lá dos ditadores na Rússia, né? Que foi a celebração da vitória, né? Da Rússia da Segunda Guerra Mundial. Todos os maiores ditadores do mundo, todos reunidos. Esse cara foi. Esse filho foi, tava lá. Mas, meu irmão, ninguém vai em Moscou. Ninguém que estava naquele lugar ali vai por curiosidade, sabe? Ah, poxa, será que você consegue um convite para mim lá em Moscou, na festa? Não existe isso. Não existe isso. Então, quem tava lá, pode ter certeza, tá no bolso dessa galera, tá pagando pedágio. E agora, para confirmar mais ainda essa informação, tá indo, então, nesse encontro em Pequim. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado de análises superficiais, tá? Por isso que às vezes a gente fala coisas aqui, fala, olha, parece que é isso aqui, mas a gente ainda tá olhando, a gente ainda tá observando, mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, vamos entender se é isso mesmo, né? E aí depois, quando a coisa se revela, porque uma hora acaba se revelando, aí a gente mostra para vocês. Por exemplo, agora tá uma briga geopolítica forte. Tudo isso tem a ver com guerra, tá? Tudo isso que eu tô falando tem a ver com guerra, porque existe a guerra de informação, existe a guerra cultural, existe a guerra científica, existe uma guerra tecnológica, existe uma guerra econômica e existe também uma guerra que eu diria que tem a ver com o mercado financeiro, né, global, ou seja, a guerra está em todas as frentes, tem várias frentes de guerra, tá? Uma delas, que tem a ver com a tecnológica, que tem a ver com a guerra bélica também, com a produção de armas, é a questão dos chips avançados, que conseguiriam rodar inteligências artificiais avançadíssimas. Quem hoje está liderando essa produção de chips é a NVIDIA. Então, o que o Trump está fazendo? Já começou no Biden isso. E quem acompanha a gente já há algum tempo, desde a época do Terça, vai lembrar que quando o Biden assumiu, teve um embate com o Xi Jinping. O Biden teve um embate com o Xi Jinping. Ou seja, mas não contra o Partido Comunista Chinês. Mas não contra o Partido Comunista Chinês. Porque o Partido Comunista Chinês é outra questão mais complexa. Tem várias correntes dentro do Partido Comunista Chinês que brigam entre si. Tá? Então, o Xi Jinping hoje está no poder, mas tem pelo menos uns 11 caras lá do Partido Comunista Chinês querendo que ele caia, para poder pegar o lugar dele e assumir o poder. Então, assim, isso também é uma outra coisa que a gente precisa parar de errar, que é a ficcionalização, né? Você ficcionar o seu inimigo. Você tem que parar de ficcionar o inimigo. Não existe, como às vezes tem na ficção, né? Você tem lá o grupo da Liga da Injustiça, né? O quartel-general. E aí todo mundo concorda, todo mundo segue lá o líder do mal que tá falando. Isso não existe, né? Isso não existe. Tá todo mundo ali seguindo o que o cara tá falando, mas se ele der um mole, eu vou aproveitar, vou derrubar e eu vou tomar o lugar dele. O Putin vive assim, e o Xi Jinping vive assim. Muitas das ações deles, que a gente olha assim, mas esse cara é maluco. Como é que ele tá atacando? Como é que ele tá querendo enfrentar o mundo inteiro sozinho? É uma sinalização interna de força, para ele não cair internamente. Porque se ele sinalizar fraqueza, os pares deles ali, a galera que tá próxima dele, vai sentir cheiro de sangue e vai falar, opa, agora é hora da gente derrubar esse cara e tomar o poder. Então, internamente na Rússia e da China, você tem essas pressões internas. E para mim estava muito claro que o Biden queria favorecer um outro grupo dentro da China, que é um grupo mais alinhado aos globalistas. Existe esse grupo no Partido Comunista Chinês. Então, desde aquela época, o Biden começou a ter um atrito maior com o Xi Jinping e o grupo dele, que hoje comanda o Partido Comunista Chinês. Então, o que aconteceu? Eles proibiram a venda de chips avançados, tá, da NVIDIA. E agora está esse embate. Parece que o Brasil, não é que teve pelo que eu entendi, tá? Não é que teve uma proibição de vendas de chips avançados ao Brasil, mas teve uma limitação. Ou seja, como se o Brasil estivesse num segundo nível, né? Tem o primeiro nível, que é a proibição total de vendas, e tem o segundo nível, que você limita as vendas de chips avançados. Por quê? É uma limitação tecnológica, pensando numa limitação bélica, para que os Estados Unidos seja superior, tá, belicamente aos seus países que são considerados adversários a ele, né, que hoje é principalmente China, Rússia e os seus aliados. Porque, no fundo, o Irã é apenas uma marionete ali de Rússia e China, né? E aí o Brasil hoje está entrando nesse grupo, né, de aliados de Rússia e China e se tornando um rival para os Estados Unidos, assim como a Venezuela.
esse bloqueio que a Venezuela está sofrendo para que a droga não chegue lá, já é um tratamento de um país inimigo, né? Como a Rússia e China hoje são considerados. Então, o Trump parece que deu uma aliviada nessa questão dos chips para a China. Parece que um tipo agora de chips da NVIDIA estão podendo ser vendidos, então já não é mais uma proibição total. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer negociar com a China melhores acordos comerciais com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que, do outro lado, ele está tentando não depender mais da China, tá? Porque hoje os Estados Unidos ainda depende da China, e isso é uma vulnerabilidade imensa para os Estados Unidos, né? E o Trump quer tirar essa vulnerabilidade. É claro que do lado de lá, da Rússia e da China, eles percebem essa movimentação do Trump, uma movimentação para enfraquecer o domínio da Rússia e da China no mundo, e aí agora eles estão fazendo esses encontros, fazendo essas reuniões que é para fortalecer esse bloco. Perfeito. Essa questão do político, do duplo discurso aí, uma vez perguntaram para Aristóteles, né? Perguntaram como é que a gente faz para interpretar um político? A resposta dele é uma aula, de uma frase. Ele fala assim: é simples, ignore o que ele fala, olhe o seu passado e as alianças dele. Passado e alianças dizem para onde que ele vão. O discurso nunca diz para onde que ele vai. Agora, outra coisa interessante sobre o evento aí em Pequim, vocês fizeram a conta para ver que ano que bate essa vitória chinesa? 80 anos já bate em 45. É o fim da guerra na Ásia, da guerra. Né? Aí eu te pergunto, você lembra do desembarque da China em Iwo Jima? A China estava na Batalha de Guadalcanal. A vitória na Ásia foi a vitória americana. Sim. Americana. Com as bombas atômicas, que infelizmente. O fato interessante não aqui. Tinha muito o que fazer. A China, como combatente, como a gente falou disso aqui outro dia, tem experiência, né? Eu vou contar a história da China. É nem da Índia. Rápida. Que tal ali? Breve história da China. No final do século. No começo do século XX, cai a dinastia Qing, QING, que foi a última dinastia chinesa. E a coisa acontece numa coincidência, tem uma explosão num depósito de munições que fazia parte do pessoal da resistência, que já estava se pensando em montar uma república na China, com aquela turma do Kuomintang, do Chiang Kai-shek. E aquilo acelera o processo, porque começa uma repressão muito grande, aí começa uma reação, tem uma pequena guerra civil, e a dinastia faz um acordo com os republicanos, e há uma passagem informal de poder. Surge uma China antes do comunismo, uma China republicana. E logo a seguir tem a fundação do Partido Comunista Chinês e começa uma guerra civil na China entre a república que nasceu chinesa e o Partido Comunista Chinês, com Mao Tse, aquela turma toda. Essa guerra começa uma guerra de extermínio na China, muito pesada. Quando acontece antes da Segunda Guerra Mundial, a invasão do Japão. O Japão invade a China, comete atrocidades na China. E a guerra civil chinesa dá uma pausa, porque logo depois da invasão do Japão começa a Segunda Guerra Mundial. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a guerra civil chinesa retoma. Ela é retomada, só com a diferença que agora armada de uma maneira como nunca foi. A Segunda Guerra Mundial passou pela China. Então tinha armamento americano, armamento russo, como não tinha antes da Segunda Guerra. E a guerra continuou com o apoio russo, o lado do Mao Tse, e foi muito violenta. As tropas da República começaram a retrair em direção ao litoral, e a informação que vai explodir a cabeça de muita gente aí da audiência. As tropas foram regredindo até o litoral. E quando eles chegam no litoral, não tem mais para onde fugir, eles têm que se transferir para Taiwan. E Taiwan abriga essas tropas da China original republicana. E aí a guerra é pausada, porque não há como mais atravessar aquela extensão de mar e continuar. A China hoje, você vê toda essa pressão da China de querer Taiwan, que Taiwan não pode. Por que não? Porque a Taiwan é a China original que herdou o país da dinastia Qing. Então, se um dia o regime comunista cair, quem vai assumir a China é esse pessoal que está em Taiwan. E o chinês do continente reconhece Taiwan como China original. Então, essa insistência deles em Taiwan é no sentido que eles sabem que ali está o último ponto de resistência que não caiu, e a China original, o pessoal que vai assumir a China no dia que o Partido Comunista assumir, está em Taiwan. Agora pergunte ao Max.
Pergunte ao Max. Bota a câmera aberta aí, produção. Pô. Pergunte ao Max quando que o Terça Livre foi invadido pela PF. Quando começou a falar de Taiwan. Que Um tinha uma dia bandeira na A gente televisão botou atrás. a bandeira de dia Taiwan. depois, A gente botou a bandeira de Taiwan Eu aqui, lembro. assim. Um dia depois, eles invadiram a nossa casa. E daí que eu e o Max, hoje, depois de reunir todos os dados e informações que a gente conseguiu reunir, que a gente chegou à conclusão de que a varredura que o TCE queria fazer era para ver se nós tínhamos escutas telefônicas no Terça Livre. Vocês estavam denunciando que alguém estava fazendo, mas Não, antes. Isso, antes ainda, isso. tá. Nós estávamos É. denunciando o que eles estavam fazendo. As escondidas, como a reunião da QL4. Como as informações eram extremamente precisas, eu dei o horário que começou a reunião, o horário que terminou, o que eles falaram, como eles estavam na reunião, quem estava. Eu falei tudo isso. E aí eles ficaram em tamanho desespero. Quando a gente botou a bandeira de Taiwan, aí o Partido Comunista Chinês chegou. Eu e o Max, nós tivemos acesso a um documento. A gente já falou isso ao vivo, Max? Alguma vez? Vamos ver. não, acho que não. Vamos falar hoje, pela primeira vez? Vai, Você fala tem que aí. falar das origens daquela casa depois. Isso é legal. A origem da casa do Terça. E a gente teve, a gente viu, tá? Ninguém contou, não. Nós vimos documento da inteligência americana de interceptação do Serviço de Inteligência do Partido Comunista Chinês. E segundo o Partido Comunista Chinês, esse é o serviço de inteligência daí, pra você ver como eles são burros, são loucos. Segundo o Serviço de Inteligência do Partido Comunista Chinês, o Terça Livre não era uma empresa de comunismo. Era uma empresa de fachada do Felipe Martins e do Ernesto Araújo para evitar que a Huawei e as empresas chinesas fechassem contratos com o governo Bolsonaro. Olha que viagem. E aí por isso que você vai entender agora por que o Felipe Martins foi tão perseguido e é até hoje, e o Ernesto foi chutado do governo sob pressão dos generais, todos eles já em conluio com o Partido Comunista Chinês, e o Centrão, pressionando o Bolsonaro, dizendo tem que tirar o Ernesto, tem que tirar o Ernesto. E o Bolsonaro acabou cedendo e tirou o Ernesto. Por causa disso, Partido Comunista Chinês. ontem a gente falou da nova campanha, Alan, não sei se tu tá sabendo, nova campanha do Sidônio Palmeira, que é Maravilhosa. Getulula. Toda vez que vocês falam Sidônio Palmeira, eu não sei se vocês estão falando do negão do WhatsApp ou do... É o ministro-chefe da marqueteiro do Secretaria Lula, de tá. Comunicação do Executivo Você Federal, é imagina o uma marqueteiro do Imagina a Lula. campanha do negão do WhatsApp do Lula. O Lula, no discurso dele na reunião ministerial recente agora, ele colocou, o Sidônio colocou várias frases do Getúlio Vargas no discurso, como se fossem frases do Lula, sem citar nominalmente Getúlio Vargas, mas são frases do Getúlio Vargas. E lá, pelas tantas, enquanto o Lula discursava, o próprio Sidônio gritou: Getulula! Meu Deus. Então o Laudelino explicou ontem quem é Getúlio Vargas. Mais uma vez, muita gente se surpreendeu. O que dá para dizer é que, se vivo fosse, claro, Getúlio Vargas estaria certamente nesse desfile Verdade. em Pequim, Pequim. na quarta-feira da semana que vem. Então vamos aguardar o que vai dizer o Celso Amorim, a possibilidade dele. Bom, vamos ver se é um risco sempre calculado, mas Pode levar uma foto do Vargas botar na cadeira. eu não me surpreenderia se ele fosse, não. Vamos lá, Agora turma. tem só um negócio Claro. que eu vi aqui agora, Lacombe, que, cara, a gente fica tentando explicar às vezes, né? Tem uma galera ainda no Brasil que tem aquele modo de pensar da década de 90, início dos anos 2000, achando que PT e PSDB, né? E aí PSDB eu tô falando agora da galerinha toda, MBL, tem uma galera agora que é esse estilo tucano. Como se eles fossem verdadeira oposição do PT. Agora, o Haddad falou em entrevista, né? E essa frase do Haddad deixa bem claro o Teatro das Tesouras, que era PT e PSDB, que não tinha nada de oposição. Coloca aí, produção. Mostra aí pro pessoal. Fala do Haddad, conferir aqui. Aí, ó. Haddad para Alckmin. Saudade das disputas entre PT e PSDB. O Lula falou isso também recentemente. Falou Ou seja, exatamente isso. O Teatro das Tesouras era PT e PSDB juntinho, gente. O problema foi que apareceu o Bolsonaro e ele estragou a festa. O PSDB não tem hombridade, né? Porque você veja, o Nem PT testosterona. Não, nenhuma, zero. O PT, o que pôde fazer para atrapalhar os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, fez. O que pôde fazer? Jogou pesado, como sempre, né?
vil, baixo, né? Fora FHC, todo Não, dia. tudo que você puder, mas votou contra tudo. Bom, até antes, né? Plano Real, votou contra. Plano Real já foram contra. O PT foi sempre Contra a Constituição. Não, o Contra. PT foi sempre contra tudo. A Constituição não, mas o PT foi sempre contra tudo. Acho que foi contra a Constituição. Não, sim, eu digo, Ah, tá. eu Foi. vou falar de coisas boas. Reforma da Previdência, Verdade. reforma É. trabalhista, PL da liberdade econômica. O PT sempre votou contra tudo isso, Plano Real. É que a Constituição não era boa, mas fazer o quê, né? É a que tem e deveria ser cumprida. Mas o PT atrapalhou do jeito que pôde, fora da lei, de forma vil, como eu disse, os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Não estou aqui defendendo o Fernando Henrique Cardoso, teve coisa boa, teve coisa ruim. Mas, quando o PSDB vira oposição, cara, você espera o quê? Vai ser uma oposição atuante ali, firme. Porcaria nenhuma. Sabe onde é que eu vi que isso assim, cristalizou na minha frente? Esse PSDB não é alternativa. Teve naquela época, lá de 2013, na época que estava a disputa da campanha do Aécio com a Dilma, e teve uma manifestação em Copacabana. Aí, como a gente ia encher a rua, eu ia com a família, parava o carro no Rio Sul, ia a pé ali pela orla e tal. Eu organizei isso daí. Sim. Aí eu cheguei num grupo que estava em frente a um apartamento onde o Aécio estava. E o pessoal chamando pra ele aparecer, chamando. O evento inteiro ele não apareceu na janela. Aí eu fiquei olhando e falei assim, peraí, cara, o povo tá aqui. Milhões de pessoas sonho de aqui, qualquer político, lotado. O cara é político. A janela é um palanque. Pra ele chegar lá, tirar uma foto, bater... Tem uma coisa errada. Esses caras... E lembra que o Olavo falava? Ia ter o último debate. E na última pergunta, ele fala, será que eles vão falar do Foro de São Paulo? Será que eles vão falar dos crimes? Será que vão falar da criminalidade e tal? E o candidato do PSDB acho que fez uma pergunta sobre tarifa de ônibus. Foi, eu lembro disso. Lembra disso? Essa foi na de 2010. Foi o Serra, né? Foi o Serra. Perfeito. Aí o Como Mr. você, Burns, como Mr. sua Burns. mãe, como seu tio, O como Olavo todo falou, mundo. acabou. Já era. Isso aqui não é oposição, não é partido, nada. Esqueçam. Quer ver? Pedrão, coloca no Google Aécio Neves e Encontro Mundial Juventude Moscou. JMJ de Moscou? Não, quer ver? Eu não lembro o nome do encontro. Eu não lembro se era Internacional Juventude, É porque Internacional JMJ Socialista é da igreja, Juventude. normal. Não, mas é o encontro da Juventude Socialista de Estilo socialista Moscou, tem. que estavam presentes lá o Aécio Neves. E o Aécio Neves, ele orgulhosamente ostenta isso no Flickr dele, que é o acervo de fotos, né? Se o Pedro não achar, eu vou tentar colocar aqui. Aí, ó o Aécio Neves aí, lá em Moscou. Olha quem tá ali atrás ali. Mostra quem o Caramba, quadro. Quem é o Aécio? Deixa eu... Olha ali, ó. Mostra quem tá no quadro lá no fundo lá. Consegue dar zoom, Pedro? Ali é o Lenin discursando. Olha lá. Olha lá o Lenin discursando, tá vendo? Isso, essa é uma clássica. É o Lenin discursando. Isso é em Moscou. O Aécio Neves em Moscou. Ele, como líder, Juventude Socialista. é a Juventude Socialista, marxista, né? Comunista. Pode mostrar agora quem tá ali junto com a Aécio. Aí, ó. É nessas horas que a gente entende que a esquerda, ela sabe o que tá fazendo, né? O Aécio Neves é político, ao lado dele tá um cara da cultura, que trabalhou no Ministério da Cultura do Lula. Eu não lembro o nome do outro ali. Mas esse primeirão ali é o Aécio, daqui pra lá, né? Do lado esquerdo, né? Lado. Mais próximo do Alan, né? Isso, esse é o Aécio Neves. Aí agora você aí, nos comentários, pode dizer, eu não sabia disso, só sou por causa da timeline. Porque é isso que a gente quer aqui, a gente quer esclarecer as pessoas. É óbvio que muita gente que já é do Terça aqui, antigo já assinante do Terça, o pessoal vai saber isso aí. Eu tô repetindo coisas que a gente falava no Terça Livre. Mas se você não sabia, você pode aí comentar, eu não sabia que o Aécio Neves tinha ido para Moscou no encontro socialista. O pessoal tá colocando ali. É isso que nós queremos aqui de vocês, trazer aquelas informações e a linha do tempo, por isso o nome timeline, mostrar como que o Brasil ele foi desenhado, foi preparado, estruturado, organizado para ser um país socialista. Ou seja, você tinha um tipo de socialismo que queria as coisas pela mudança pela economia e um outro que queria por invasão de terras, né, via campesina, e um outro que queria o socialismo por meio do proletário ali, da galera do sindicato. E todos eles juntos para poder destruir o país. Daí que o Bolsonaro ele era um peixe fora d'água. Verdade. E fomos apresentados isso pelo Olavo quando ele explicou a estratégia das tesouras. Todo mundo falou, opa, agora faz sentido. Muita gente falando aqui, eu não sabia. Exato.